Prezados amigos do site Tribuna da Imprensa Sindical, telespectadores da TVC Rio, iniciamos aqui mais um programa Tribuna na TV e hoje temos a satisfação imensa, mais uma vez, de receber aqui o nosso amigo Tarcísio Sobrinho, jornalista, presidente da Mobilização e Conscientização, que é um movimento social e político, empresário do setor fitness. Meu amigo Tarcísio, obrigado pela participação, cara. Tudo bem, Mazola? É uma honra muito grande estar ao seu lado, porque eu te considero um dos maiores entrevistadores da televisão brasileira. Que isso, cara. Desse segmento. Obrigado. Eu me apaixonei pela sua forma de entrevistar, vendo o seu trabalho nessa trajetória nossa da eleição da ABI, né? Correto. Chapa Barbosa Lima Sobrinho. Correto. E com isso eu aprendi a respeitar o seu trabalho. Obrigado, meu irmão. Agora, vamos iniciar esse bate-bola, esse pinga-fogo, Tarcísio. A gente sabe que o país hoje está passando por um momento assim meio crítico em relação às questões sociais mesmo. Está muito latente essa realidade, porque o governo está aí com 6 meses em curso, o governo federal, e existe muita polêmica e muita controvérsia em relação à forma como está sendo tocada a gestão hoje do governo. Você enxerga que hoje nós podemos confiar nesse atual governo e o que seria melhor para o país que não esse governo? Como é que você enxerga isso, meu irmão? Ô Mazola, primeiramente eu vou pedir uma aspas aí, quero agradecer o empenho e o trabalho da TV comunitária Rio e o programa qual você é o diretor, Tribuna na TV. E todos os telespectadores que estão nos assistindo nesse momento, é importante que nós saibamos como conduzir uma boa informação para a nossa população do Rio de Janeiro. Sobre o que você me perguntou, meu caro Mazola, hoje não me sinto representado nem pela esquerda e nem pela direita. Sobre o nosso presidente, nós estamos aqui para apoiar, porque nós queremos o bem da nação brasileira. Eu fiz um trabalho para o presidente no estado da Paraíba, eu fui a voz dele lá, no Brejo Paraibano, justamente com Julian Lemos, que é um deputado federal eleito pelo estado da Paraíba. E quanto à questão do presidente, as nossas filhas estudavam no mesmo colégio, né? E as esposas também se dão. Na verdade, Mazola, eu vejo que se nós formos pensar no Brasil a nível de Rio de Janeiro, fazer algo que a gente veja o resultado vai dar um pouco de trabalho, porque o Rio de Janeiro é fatiado. Nós temos o poder legal, poder constituído, e também eu tenho uma frase que diz assim: o maior doente é aquele que não reconhece a sua doença. E eu entendo que a gente vive num estado que está doente. O Rio de Janeiro, ele é administrado pelo governo, muito pouco, é administrado pelo crime organizado e etc. Não vou enumerar em respeito a que a gente não deve divulgar, mas a maior doença é não divulgar, porque nós sabemos de tudo. E na questão do presidente e da nova política, eu digo para você, eu não tenho que estar elogiando, e também se tiver que criticar, vamos criticar. Agora, eu acho que é muito difícil, o presidente pegou um momento difícil da vida dele, ele não estava preparado para o cargo que está ocupando, foi uma surpresa, porque nós sabemos disso, e ele está procurando se localizar, e procurando também se relacionar com aqueles que se dizem os mais desenvolvidos, e vamos esperar, Mazola. Vejo também na questão, como eu digo, não me sinto representado nem pela direita nem pela esquerda. E no que toca ao presidente Lula, eu acho que ele já teria que estar solto, porque, pelo pouco que eu entendo da área jurídica, vejo que o juiz que presidiu o processo, o inquérito do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele acabou se lucrupetando e se promoveu através daquele trabalho. Acho também que ele botou em questão toda a questão do que diz respeito à imparcialidade do judiciário, e nós estamos vivendo esse momento.
mas para grandes problemas, grandes doses de remédio. Eu estava chegando de uma convenção e deparei com uns 300 angolanos. E lá foi dito para mim que os caras não estavam satisfeitos, os cidadãos angolanos não estavam satisfeitos com a gestão do nosso presidente Michel Temer. Ele falou para mim: vou matar Michel Temer. E eu disse para ele: por que você quer matar meu presidente? Ah, porque ele mexeu com a Dilma. Falei: não, mas aqui nós somos contra a violência, porque nós temos uma grande arma, que é as eleições de 4 em 4 anos para presidente e de 4 em 4 anos também para prefeito, que dá 2 anos intermediado, né? E ele ficou assim e disse assim: não, mas por quê? Para chegar lá, porque esse país é nosso. E eu fui para eles e disse assim: negativo, esse condomínio se chama Brasil e aqui nós somos os proprietários e vocês são os meros convidados. Aí ele me disse: mas essa pátria tem uma dívida muito grande com a nossa nação. Eu disse para ele: presta atenção, nós não temos nenhuma culpa de vocês serem filhos de uma pátria fraca, aonde os seus próprios compatriotas prendiam, acorrentavam e vendiam vocês como mercadoria para os europeus, e os europeus trouxeram essa mercadoria para este país, que é o Brasil, e esse país transformou vocês em cidadãos, generais, coronéis, governadores, presidentes. Em suma, vocês hoje têm uma dívida de gratidão. Se vocês quiserem cobrar alguma coisa, não é do povo brasileiro, e sim do povo europeu. Agora, voltando ao assunto aqui do presidente, para você ver que ele está dentro de uma teia aonde tem várias vertentes a ser sanada. Eu, no lugar dele, já teria assinado o induto do presidente Lula, porque nós não queremos ter aqui igual aquele nosso presidente lá da África, o Nelson Mandela. Perfeitamente. Então, acho que ele está pecando nisso. Mas, no mais, no que toca essa questão do que diz respeito à Previdência Social, acho que isso também não está sendo uma coisa muito às claras. Eu não vejo benefício para a população brasileira. Percebo que isso poderia ser feito de uma outra forma, se assim ele tivesse liderança. Porque, na verdade, criticar, todos criticam, mas eu critico e meto o bedelho. Eu faria, no lugar dele, faria um pronunciamento, pediria mais um esforço da nação brasileira e anularia pelo mês todos os recebimentos e pagamentos do país e recuperaria em apenas um mês a Previdência e não estaríamos mexendo com a estabilidade e o conforto dos nossos anciões que tanto espera da Previdência. Então, Tarcísio, deixa eu entender uma coisa. Você falou para mim agora que uma das soluções que você entende para o bem da nação, do povo brasileiro, seria a suspensão de qualquer pagamento de dívida pública, que o Brasil esteja honrando nesse momento para que possa acumular riqueza em caixa, é isso? Perfeitamente. E aí, a partir daí, distribuir melhor, equacionar melhor a questão da Previdência, é isso que você está propondo? Vejo essa saída desse jeito. Porque eu tenho um lema, como você falou lá na frente, eu criei um movimento de mobilização e conscientização. Esse movimento foi criado em 2009 e ele veio crescendo. Então, acredito que quando o povo está mobilizado, Marzola, claro, é forte. Claro. E se estão conscientizados, não precisa mais alguém achar que vai enganar essa população, certo? Claro, claro. Que dentro desse contexto tem uma outra frase que diz assim: se eles têm dinheiro para comprar, nós temos produto para entregar. Então, no peso da balança, nós somos iguais. Então, acho que eles estão fazendo disso um cavalo de Troia, a questão da Previdência, e aonde poderíamos pedir uma colaboração, um empenho de todos e recuperar essa Previdência, dar essa segurança. E o que eu vejo? Todos falam em vender e diminuir o custo da máquina pública, mas ninguém fala, Marzola, em divulgar o produto Brasil. Ninguém fala, como se diz, impedir de o produto chegar pronto no Brasil, liberar para os insumos da indústria e impulsionar as indústrias aqui dentro, para nós termos aqui o emprego,
nós termos aqui a renda e os nossos recursos não ficar sendo desviados para outros países. Eles deixam os objetos aqui dentro e levam o recurso da nossa nação, e eu vejo que isso poderia ser resolvido com a questão de você impedir que os produtos cheguem aqui dentro acabados. Poderia entrar só insumo, porque nós teríamos o emprego e as indústrias funcionando. Acredito que quem fomenta a economia, o forno da economia, é a indústria, o comércio. Ele mantém, com muito esforço, 15 anos funcionando e depois começa a falir e começa a fechar, é o que nós estamos vendo. E o que eu vejo assim, Mazola, dentro da questão da conscientização, que os nossos administradores públicos pudessem entender que o maior produto que nós temos na nossa nação é o nosso povo, aonde está sendo deixado de lado. Quero te falar, não tenho nada contra os animais, sou defensor e sou cuidador, mas você vê que uma per capita de uma criança na escola é de R$600 e de um cachorro é de R$1.800, então isso para mim me machuca. Eu soube até recentemente, numa informação desses dados que a gente recebe, de pessoal de defesa dos animais, que hoje teria mais cachorros de estimação do que crianças do Brasil. Coisa impressionante, né? A classe média hoje está tendo no máximo um filho, e muitos desses casais preferem, em vez de ter um filho, ter um cachorro em casa, porque dá menos trabalho, é menos estresse, é menos complicado de lidar com um cachorro do que com uma criança, é claro. É uma coisa que realmente vem modificando assim, o panorama da família brasileira ao longo dos anos. Porque você vê que há alguns anos atrás, não tem tantas décadas assim, o brasileiro tinha 3 filhos, pô. Hoje não chega a ter um, é 0, alguma coisa. Às vezes nem tem. E com essa questão, Mazola, a gente está vendo que essa coisa é até legal você cuidar dos animais, porque eu tive uma passagem, normalmente tudo que eu falo está acontecendo comigo, eu sou um termômetro real. A gente tem uma propriedade ali na região dos lagos, e hoje ele tem 4 cachorros. E a gente cria um gadinho ali num lugar ali, uma coisa muito pouca, mas o que ele disse para mim: pai, o meu cachorro, pai, um filhote é R$10.000. Eu falei: nossa, filho, eu crio um boi 3 anos, quando eu vou vender é 1.500, então é mais negócio criar cachorro. Claro, mas olha, tem um canil dá mais dinheiro hoje. Dá mais dinheiro, né? E menos espaço. Então, Mazola, eu vejo assim, vendo o Rio de Janeiro, porque nós temos que nos preocuparmos no estado onde nós vivemos e contribuímos, eu vejo que o nosso estado, Mazola, ele se tornou um estado, não digo estado porque o interior está até bem cuidado, mas a nossa capital se tornou uma capital deprimente, deprimida e sem esperança. Eu viajo muito, Mazola, pelo nosso país afora e percebo que o Rio de Janeiro e Natal, Rio Grande do Norte, São Paulo também, elas são capitais que o povo não se inspira vivendo nessas capitais. Eu estive em João Pessoa, fiquei assim muito feliz, porque você se sente gente, você se sente cuidado, você se sente protegido. Inclusive, não tenho nenhuma ligação, mas eu quero deixar aqui os parabéns para a sequência de prefeitos que o estado da Paraíba, a capital da Paraíba tem recebido, né? O Cartado, e agora o governador que saiu muito cuidadoso também, merece os parabéns, que é o Ricardo Coutinho, e ele passou o bastão agora para o João Azevedo, e acho que os caras ali estão indo bem. A economia está crescendo, a empresa de construção de prédios, as construtoras, estão atuando, e vejo que ali deve ser visto com mais carinho pelos outros administradores, deixando o sul de lado alguns estados. O estado da Paraíba está sendo um bom exemplo. Inclusive, o dia que você quiser passear, eu sou muito bem recebido lá pelos amigos, você está convidado. Obrigado, meu irmão. E isso tudo, Mazola, está ligado. Agora, voltando à questão do presidente Jair Bolsonaro, eu acho assim, que ele é uma pessoa que, eu no lugar dele, eu me identificaria para a minha população como parlamentar, porque
É o que ele foi durante mais de 20 anos. 28 anos, né? Claro, claro. E aí ele fica se agarrando a uma questão do regime militar, que muitas das vezes eu conversando vejo que os próprios militares não se sentem representados por ele. Os policiais civis, desculpa eu cortar o baralho, durante essa última semana, fizeram lá em Brasília uma grande manifestação contra o Bolsonaro, exatamente por causa da Previdência, né? Porque está havendo realmente favorecimento para alguns setores e outros, a grande maioria está sendo, inclusive a Polícia Civil, está sendo penalizada por esses cortes aí da questão da Previdência. Isso é muito ruim. Então, você estão vê... se sentindo traídos. Exatamente, porque eu até, como você sabe, eu milito na política, né? Fui candidato umas 2 vezes, hoje faço parte da direção de uma executiva e as pessoas me procuram como referência política e justamente os policiais vieram a mim, grupos que se organizaram para apoiar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Claro. E vieram me perguntar também sobre o governador do Rio, né? Que se eu teria como intervir a favor deles, que eles estão se sentindo prejudicados. E eu disse que a gente pode fazer um movimento nessa linha. E digo também, Mazzola, minha opinião, que o meu problema maior é esse, é que eu falo sobre as coisas e dou uma opinião, porque você tem que ter uma proposta. Eu acho assim, vai mexer na Previdência para todos. Claro. Aí eu não entendo como nós somos um país democrático de direito e, no entanto, nós temos pagamento do governo, da prefeitura, de militar, uma série de caixas beneficentes, e eu entendo que todos teriam que receber pela uma previdência única. Qual a sua opinião sobre isso? Eu penso da mesma forma, né? Se a gente tem que fazer uma reforma, primeiro que a reforma tem que ser para melhorar. A gente faz uma reforma numa casa, a gente faz a casa melhorar, a gente vai melhorar a casa, vai pintar, vai melhorar o reboco, tudo mais. Eu acho que isso não é uma reforma, é uma desconstrução da Previdência. É tirar, eu não entendo nem como reforma, só reforma entre aspas. Né? Eu entendo que a gente tem que atacar a dívida pública, porque nós temos hoje uma despesa enorme nessa questão de remessas para banqueiro, em função das dívidas de Estado, dívidas públicas do país, porque antigamente se falava muito da dívida externa. Aí chegou-se a dizer que o Lula acabou com a dívida externa. Foi meio que uma falácia. A dívida externa, na verdade, ela segue até hoje. Ela não é o que foi no passado, monstruosa. Ela está menor, mas ela segue, ela ainda existe. Agora, a dívida pública, que é a dívida dos Estados, ela é monstruosa, ela é de trilhões. É uma dívida assustadora. Essa dívida, eu acho que deveria fazer uma auditoria dela. E a partir dessa auditoria, a gente teria recursos suficientes para pagar todo mundo e muito bem, inclusive a população de baixa renda. A Previdência não é o problema, na minha opinião, é a dívida pública, essa é a minha opinião. Perfeitamente, mas quero te dizer que essa questão que o nosso país não tem recurso, eu quero te dizer que recentemente eu recebi uma ligação de Zurique, o pessoal estava na Califórnia e ligaram para mim, e o que eles estão querendo nosso? As letras de LTLZ, que são avaliadas em face 50 bilhões. Então você veja que dinheiro nós temos. Agora, precisamos saber, do Paulo Guedes e tudo mais, toda essa questão, como que eles estão recebendo os pagamentos das privatizações. Se eles estão aceitando as nossas letras, os nossos títulos, ou se eles estão recebendo algum investimento externo. Isso aqui nós estamos de olho, como jornalista, claro, como político, como cidadão, como contribuinte. Claro, então, isso nós temos que ver. Agora, Mazzola, como nós somos a jornalista, você é apresentador, um grande jornalista, nós temos que estarmos falando o seguinte: acho que tinha que botar um projeto de lei no Congresso Nacional, onde nossos administradores fossem responsabilizados pelas decisões que eles tomam e os projetos que eles implantam para a população brasileira. Claro. Porque eles vão ali, acham que aquilo vai dar certo, e implantam aquilo, dá errado, e o povo paga a conta, e eles continuam batendo palma, e no ano seguinte vem candidato novamente. Tudo isso tem que ser visto. Né? Muito cinismo, às vezes. Muito cinismo, entendeu? Então, Mazzola, eu te digo, eu costumo falar, Mazzola, que a política
promove a vida e produz a morte. Então, eu digo também que a política... Pode ser o inverso, né? Também pode ser, mas é para a pessoa ficar ligada, porque o cidadão de bem, consciente, o cara que tem, uma pessoa que tem um certo valor investido na nação, você fala de política, eles dizem que não querem saber. E aí, Mazola, quem não faz política é administrado por quem faz. Claro. Aí você encontra o seu Zezinho da padaria, o seu Joãozinho da pipoca, o presidente da Associação de Moradores. Costumo dizer, Tarcísio, somos todos seres políticos. A maioria não percebe isso, porque a sociedade está despolitizada, né? E você veja que as pessoas que não têm preparo intelectual, elas se preocupam mais com a nação do que quem realmente se lucrupeta daqui. Correto. Porque o seu Zezinho da padaria, o seu Joãozinho do posto, o seu Carlinho da reciclagem, o outro da mecânica, eles se propõem a ser os nossos políticos e acabam sendo. E, no entanto, né, Mazola, a gente sabe que lá nesses gabinetes, os ternos são Armani e os nossos queridos pessoas comuns da sociedade, quando chegam lá até para conhecer essas etiquetas, leva alguns anos, né, Mazola? Claro. E isso prejudica, porque a gente paga um curso para essa gente, muito caro, e, no entanto, Mazola, o resultado é esse que você está vendo aqui no Rio de Janeiro. Agora, uma preocupação é a questão do emprego. Você é empresário do setor fitness. O Rio de Janeiro, ele é a porta de entrada das academias, do mundo fitness no Brasil. O Rio de Janeiro, uma cidade mundial, uma cidade conhecida mundialmente, a porta de entrada do Brasil, e o lugar da beleza, das praias. Como é que está a situação do mercado fitness hoje no Rio e no Brasil, Tarcísio? Na verdade, Mazola, o fitness, ele teve um abalo em 2000. Aí nós intervimos no mercado, em reuniões, trouxemos para cá. Mas você sabe, quando há uma crise na nossa casa, a primeira coisa que a gente corta é o supérfluo, é o show, são as viagens, são tudo. Claro. Apesar do fitness estar inserido, nós que entendemos da matéria, num contexto da saúde, mas não é divulgado e nem é passado para o público com esse peso. É passado como business, frisson, moda, chique. Houve até um boom dessas grandes academias, você falou de uns 20 anos para cá, né? Foi o projeto do governo federal, do Projer, que ele liberava 500, 1 milhão para montar as academias, e houve muito isso. Então, hoje, não está bem o mercado de fitness, está muito reduzido, e tem muito empresário. Eu conheci indústria de fitness com 400, 300 funcionários. Hoje o dono dessa empresa, eu não vou falar o nome para não expor, ele hoje é empregado e a esposa dele vende imóvel, corretor. E a empresa dele é corretor de imóvel. Ele está se tornando corretor, a esposa já é, e ele foi patrão de 400 funcionários há muito pouco tempo atrás. E você vê a queda do poder de compra do brasileiro e da falta de investimento dos governos, porque se preocuparam demais no imposto e, no entanto, gente, é isso. É muita coisa para a gente definir numa entrevista só. Claro. E eu fui, como televisão, tem um exército de pessoas por trás, e dali de trás foi levantado 3 dedinhos. Eu entendo que é 3 minutos. 3 minutos. E vamos nos dirigir para o nosso público, agradecer todo o empenho da TV Comunitária Rio, e eu vou deixar as palavras para encerrar o programa. Primeiramente, é Tarcísio Sobrinho, mobilização é conscientização, mobilizados somos fortes, conscientizado ninguém nos engana, junto com a imprensa brasileira, vamos fazer a diferença, que Deus nos abençoe. Mazola, a palavra é sua. Meu irmão, você como presidente da mobilização e conscientização, fala um pouquinho, que a gente ainda tem 2 minutinhos, como você falou, estamos na reta final, o nosso árbitro de vídeo, que é o Max Figueiredo, nosso VAR, já deu o recado, você colocou muito bem. Maravilha. Mas fala como é que está hoje esse teu movimento social, quais são os desafios nesse momento? Na verdade é assim, como eu disse lá atrás, eu não me sinto representado nem pela esquerda nem pela direita. Então nós precisamos do meio termo, que é o Estado a favor do cidadão. Como isso? Você tem sua casa, paga 50 anos IPTU, quando você tem um problema financeiro, o Estado vem e quer te tomar tua casa, em vez de botar um serviço, um projeto com pessoas técnicas para ir lá te recuperar financeiramente, emocionalmente. Aí eu digo, é o Estado a favor do cidadão. Uma nova política, uma nova modalidade de política, e
passando um pouco por cima dos partidos políticos, tá, Mazola? Que é o grande câncer da nação brasileira. Tivemos hoje a satisfação imensa de falar com esse empreendedor, empresário, liderança de movimento social, nosso Tarcísio Sobrinho, jornalista. Meu irmão, a casa é sempre sua. Mais para frente vamos voltar a bater uma bola, porque a gente precisa conversar com gente como você, com lideranças, para saber o que é o termômetro da rua, o que a gente está pensando para melhorar esse país. E você é uma figura muito antenada, muito perspicaz, e a gente precisa ter brasileiros como você, acima de tudo, pensando no país, para que te dê a volta por cima e realmente o Brasil volte a ser um Brasil melhor. E quero lembrar aos nossos espectadores que tribuna da imprensa tem lado, e o nosso lado é o lado dos trabalhadores. Obrigado, até o próximo programa.